postura. E vamos fazer a nossa leitura do livro Fonte Viva. Caiu para nós o capítulo 91, que chama-se Problemas do Amor. Da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, está escrito que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento, em todo discernimento. Olha que coisa linda. Crescer só o amor não basta, né, gente? Porque ele pode crescer em ignorância e se transformar em ódio. Ele pode crescer em ganância e se transformar em avareza. Ele pode crescer em egoísmo e se transformar em adversidade, inimizade. Então, é preciso que o amor cresça pleno em conhecimento e discernimento para ele se tornar luz, né? Emmanuel fala que o amor é a força divina do universo, que é imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos da justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, a energia do amor no coração dele torna-se avareza. Quando ele se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita torna-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais em conhecimento e em discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, é aquela história. Não basta só ter o amor, né? Ter somente o amor é como ter só boa vontade. Você tem boa vontade, mas não faz nada. Então, ele se torna infrutífero, né? É preciso que a gente tenha amor, sim, mas é preciso que a gente tenha discernimento, né? E que faça com que esse amor cresça em conhecimento, né? Em amor, em luz, em paz, em sabedoria, né? Eu vou pedir para o Denner desligar o microfone dele para nós, por favor. E o da Nery também está ligado, mas eu acho que a Nery está até a caminho aqui de casa. Mas só falta o Denner também desligar o microfone dele. E vamos, então, fazer a nossa oração inicial. Nós elevamos nossa vibração ao plano espiritual. Abrimos o nosso espírito para nos conectarmos com o universo e sentirmos o universo em nós outros, irmanados que somos, conectados que estamos, que os nossos pés, que põem suas plantas sobre o solo, possa conectar-se com a terra. E assim, estando ligado ao plano material, ao planeta que nos acolhe misericordiosamente em teu seio, e através dos nossos chakras coronais, estando aberto
para o universo, para o cosmos. Estamos em conexão com o plano divino, misturado a tudo que é, pois somos parte de tudo que Deus criou. Nesse momento, encontramos-nos conectados uns aos outros, numa só corrente, numa só força, numa só frequência vibracional. Nós formamos um grande círculo de luz e pedimos a Jesus, pedimos a Maria Santíssima, pedimos a égide do Arcanjo Miguel, que desçam sob esse círculo, na forma da chama dourada crística, da chama azul do Arcanjo Miguel, da chama verde de Mãe Maria, e que nessa noite possamos receber as mais elevadas ondas vibracionais emanadas do Sol central, para que possamos, através dessas ondas, curar o nosso corpo físico de toda enfermidade, de todo mal, curar o nosso espírito de toda influência negativa, de toda força sombria, que possamos estar imantados na luz, pela verdade e pelo bem, acima de tudo, trabalhadores que somos da última hora, possamos distribuir entre todos aqueles que orbitam à nossa volta e sobre todos aqueles que exercemos influência, a mais pura luz de amor, de paz e de caridade. Sê conosco, amado Mestre Jesus, sê conosco, Maria Santíssima, abençoe-nos todo o colegiado espiritual deste trabalho, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite a todos aqueles que eu ainda não cumprimentei. Vamos logo dar sequência ao nosso trabalho, para que a gente não atrase para o Anderson, que virá na sequência com o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos estudando o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 grandes revelações que a humanidade recebeu até o presente momento, né? E agora, segundo o nosso comandante Ascan, nós estamos no limiar de uma grande nova revelação. Uma grande nova revelação, né? Uma revelação para toda a humanidade. Então, sob a égide do Cristo, nós tivemos a primeira grande revelação pelo Espírito que veio aqui na Terra cumprir a missão de dizer à humanidade que Deus era um único e só grande Criador. E que todos aqueles deuses do panteão egípcio, cultuado pelos hebreus, eram espíritos secundários que lhes ordenavam, que lhes guiavam pelos caminhos da evolução. Antes de Moisés, aproximadamente 1.500 anos antes de Moisés, foi enviado um espírito de uma luz tão grande e tão intensa que esse espírito não conseguiu ficar na Terra mais do que 30 e poucos anos. Um espírito, um ser cósmico, companheiro crístico de Jesus, e que veio aqui por amor ao Cristo, e que esse espírito informou a humanidade que Deus era um só, quebrou paradigmas, destruindo todos os templos dos deuses adorados pelo Egito, né? Mas esse espírito foi assassinado, como todos os grandes avatares que vieram à Terra, né? Ele também foi assassinado. Aqui na Terra, ele foi conhecido como Amenófis IV, mas ele se autodenominou Akhenaton, né? O filho do Sol,
porque ele informou que o Deus único aqui na Terra, a máxima representação que se teria dele era o disco solar, que era o que os homens conheciam como sendo a mais elevada expressão deística na Terra. E depois veio Moisés com a mesma informação. Aí o povo já estava preparado, os hebreus já tinham um trabalho que vinha sendo feito desde o tempo de Abraão, então era um povo que estava arado e que a semente podia ser semeada. Mas depois vem Jesus e faz a segunda grande revelação. Não como Jesus, mas como Cristo, né? Nós temos que distinguir o homem Jesus e o Cristo, o governador do planeta. Jesus foi Cristo por 3 anos, né? Porque o seu corpo, embora fosse um corpo especial, e embora Jesus, como homem, tivesse a essência crística, mas não total, né? Mas ele só recebeu essa essência com maior exatidão por 3 anos, porque as suas moléculas se desintegrariam completamente. Ele não podia ficar mais do que esse tempo como Cristo aqui na Terra, né? Então, e depois, posteriormente, veio o Espiritismo com a terceira revelação. Então, nós já falamos algumas coisas sobre o Cristo, né? Sobre o seu trabalho, sobre a sua dinastia, né? E hoje eu coloquei errado lá na escalação, porque eu puxei uma outra escalação, que é o governador da Terra. E não é, hoje é o tempo perdido, né? Dos 12 aos 30 anos de idade, que nós vamos falar um pouquinho. Então, nós já fizemos alguns esclarecimentos aqui nos estudos anteriores, né? E vimos que Jesus não tem genealogia, ele é apresentado no Evangelho de Mateus como um órfão de pai, não se sabe quem é o pai dele, ele foi adotado por José, né? E ele também fala que o reino dele não é deste mundo, né? Sabe-se que a sua missão é universalista, não é uma missão que estava concentrada somente na Judéia, na Galiléia, em Cafarnaum, em Tiberíades, ou naquela região toda, mas era uma missão do planeta, era uma missão universalista, né? E Emmanuel fala que, embora Jesus tivesse um corpo físico, né, sabia-se que ele vivia mais do espírito do que da matéria, né? Isso são palavras de Emmanuel também, né? E também na Gênese nós encontramos da mesma forma, que embora ele tivesse esse corpo físico, né? Ele vivia mais do espírito do que da humanidade. É o que nós chamamos de cristologia alta, que é o que a gente vai estudar no próximo domingo, estudando o governador do planeta, né? Então, aqui a gente trouxe da semana passada esse trecho do livro Consolador de Emmanuel, né? E eu gosto muito dessa ilustração, porque, embora, como a gente sabe que Jesus não tem genealogia, as pessoas na Terra têm uma preocupação muito grande com nome e sobrenome, né? Com a sua origem, né? E esse ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, ele era um sem pai. Eu me lembro quando eu fui aluna do Décio Bragança, no meu primeiro curso universitário, um dia ele chegou e contou uma história. Ele disse que o pai tinha uma filha e criou essa filha como uma princesa. O pai era muito rico e deu a essa filha a educação mais esmerada que se podia imaginar. E essa filha estudou nos melhores colégios, aprendeu várias línguas, e ela foi preparada para assumir toda a fortuna do pai e fazer um bom casamento.
fazer um bom casamento. E aí, essa filha, de repente, conhece um hippie, né? Um desses rapazes que doidivanas, cabelo comprido, não toma banho, não tem casa, fuma uma maconha, né? E amigo das estrelas, amigo da natureza, essa coisa toda. E chega com esse homem todo tatuado e todo, né, empoeirado na casa dela e apresenta esse rapaz para os pais. E é claro, os pais ficaram em choque. Os pais ficaram desesperados, preparando um casamento com magnata e a filha chega com esse rapaz em casa. Aí o pai começa a querer desestruturar o rapaz, né? E começa a perguntar para ele qual que era a família dele. Ele falou, eu não tenho família. Mas então onde você mora? Na rua, não tem casa. Mas, meu filho, onde você dorme? Um dia eu dormo em praça pública, outro dia eu dormo na casa de um amigo meu, outro dia eu durmo num albergue. E onde você come? O que a caridade me dá. Cada dia eu não fico sem comer, sabe? E se não achar comida, eu vou lá no balde dos cavalos, eu como milho com eles, eu me viro. Você trabalha? Não trabalho. O que você faz? Filosofo. Eu conto histórias, eu fico nas praças públicas, não sei o quê. E, meu filho, o que você pretende oferecer para minha filha? Amor. É a única coisa que eu tenho. Aí esse cara fica horrorizado, né? Esse pai fica horrorizado. É claro que ele não permite esse casamento. E o rapaz vai embora. E aí o Décio conta assim para a gente. Imagina, Jesus chegando na casa da família de Maria de Magdala, que era riquíssima. Era uma família magnata na época. O pai de Maria de Magdala, ele era dono de todas as peixarias de toda a região, não só de Magdala. Ele comercializava peixe seco, que era o que se comercializava na época, né? Tipo bacalhau. Ele exportava, o cara era um magnata. Madalena, ou Maria de Magdala, era a única filha dele. Aí você imagina, um hippie chegando na casa do pai de Maria de Magdala e falando assim, eu vim te pedir permissão para sua filha me acompanhar. Me seguir, ir comigo. Tá, mas quem que é o senhor? Eu sou Jesus. O que o senhor faz? Nada. Onde o senhor mora? Não tenho casa. Onde o senhor dorme? No templo, tem uma pedra por travesseiro. O que o senhor come? O que a caridade me dá. Um dia eu como na casa de Zaqueu, outro dia eu como na casa de Mateus, outro dia eu como na casa de Lázaro, outro dia eu como na casa de Pedro. O que o senhor faz? Eu falo nas praças públicas. Olha aí, o pré-julgamento, o preconceito e a gente não saber quem que é o outro, né? E esses dias eu recebi, não sei se foi no nosso grupo, um vídeo em que os pais levam o filho ao consultório do médico que fez o transplante de medula, né, do seu filho. E na sala de espera tem um moço muito estranho, muito mal vestido e muito esquisito. E nesses tempos de Covid, todo mundo com máscara e todo mundo muito assim precavido, né, querendo proteger o filho. O rapaz estava sentado ao lado da criança, os pais foram e tiraram a criança do lado do rapaz, e enfim, distante do rapaz e olhando de lado. E aí o médico chama os pais com a criança e eles entram. E aí o médico examina o filho, constata que o filho está muito bem e em seguida pede para a enfermeira chamar o rapaz. E os pais ficam indignados, para que chamar aquele rapaz na consulta que era do menino, e o menino tendo feito essa consulta de medula espinhal, que, né, tem pouca
pouca imunidade e tal. E aí o médico apresenta, fala, não, é porque eu quero apresentar para vocês quem salvou a vida do filho de vocês, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a questão de aparência, né? Com a questão do julgamento. Então, a gente sabe que Jesus foi o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu. O mais perfeito. Por ele ser o mais perfeito, será que ele não se apresenta a nós, até hoje, como sendo um indigente, como sendo um colega de trabalho, que temporariamente ele pode estar ali canalizado? Aquele filme do Último Ato, aquele filme brasileiro, O Alto da Compadecida, ele se apresenta como um negro. E ao final do filme, depois de ter perdoado todos aqueles pecadores, ele apresenta como um mendigo negro pedindo um pedaço de pão. E aquele que ele salvou nega o pedaço de pão. Então, assim, será que Jesus não está entre nós? Porque a gente tem mania de achar que Jesus está no céu. Que o Cristo está no céu. Jesus está no céu. O Ascan diz que não. O Ascan diz que Jesus, que Maria está entre nós. De que forma que eles podem estar entre nós? Será que ele estaria entre nós na forma de líderes religiosos? Não creio. Não creio. Será que eles estariam entre nós na forma de um artista? Pode ser, com a comunicação que esse artista está passando. Será que estaria entre nós na forma de um líder comunitário? Talvez. Né? A gente precisa ter cuidado no trato com o outro. Já pensou o momento em que nós chegarmos na nossa existência e vermos Jesus em cada ser com o qual a gente cruzar? A gente vai ficar com muita vergonha, né? A gente vai ficar com muita vergonha. Porque a gente fica imaginando sempre Jesus, esse ser excelso, maravilhoso, luz pura, tão distante da gente, tão distante. E ele fez uma promessa que vocês não entenderam até hoje. Vocês entenderam a promessa dele como se ele estivesse entre vocês na forma de energia. Ele falou assim, onde estiver 2 ou 3 entre vós, eu estarei convosco. Aí vocês ficam achando que isso é Jesus estar com vocês só em forma energética. E não é. E não é. Então, ele pode se manifestar numa criança, ele pode se manifestar num idoso que está aí te pedindo atenção, ele pode se manifestar numa pessoa comum e nem tirar a consciência dela. E ele está ali, só para sentir como que você vai tratá-lo. Porque ele falou para vocês assim, amai o próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, nós estamos amando o próximo? Como nos amamos? Da mesma maneira como nos queremos bem? Como nos resguardamos? Como nos protegemos? Como cuidamos da nossa alimentação? Não sairás de lá enquanto não houveres pago o último ceitil. Não sairá do planeta Terra enquanto não aprender a amar o próximo como a ti mesmo. Não conseguiu aprender? Não entendeu? Então vamos fazer o seguinte: você vai para o cantinho do pensamento, lá em Quiron, em Ceres, em qualquer planeta que está sobre a influência crística. Fica lá um determinado tempo, depois você volta para a Terra. E aí você veja se você consegue amar o próximo como a ti mesmo. E aí sim você pode voltar para casa de onde você veio. Que aqui não é sua casa. Aqui é casa de muitos poucos terráqueos.
Você não é daqui. Você é um ser cósmico universal. Você veio das estrelas. Mais precisamente, a maioria de vocês vieram de uma estrela que se chama Capela, um sol binário, um sol que gira na órbita de outro sol. Mais especificamente, do quarto planeta a partir de Capela. Um planeta em que recebe a égide crística. Quem fala isso não sou eu, Emmanuel fala na obra Renúncia. Ali no diálogo de Abigail, ele deixa claro que o Cristo, Yoshua, que esteve aqui na Terra, é o mesmo Cristo do sistema Sírius. Sírius também é um sol binário, Sírius alfa, Sírius beta, também com uma pleiade de mundos habitados, que a sua ciência ainda não consegue identificar. Porque a sua ciência é muito arcaica. A sua ciência só consegue olhar pelas lentes dos binóculos espelhados que ela desenvolveu. Ela não consegue aceitar todo o conhecimento que vem de forma empírica, que é o conhecimento verdadeiro. O conhecimento científico, ele nada mais é do que o endosso do conhecimento empírico. E a sua ciência, ao romper com a religião na Idade Média, ela acha que ela é a dona da razão. E aí fica atrasada. Muito atrasada. Então, essa nova ordem de espíritos elevados que estão sendo semeados aqui na Terra, principalmente pelos pleidianos, né? Os pleidianos estão com 80% dessa semeadura de novos seres aí nascendo, pleidianos em todos os cantos da Terra, poucos andromedianos e sirianos, arturianos, já na ordem dos 10%. Essa nova ordem de espíritos, eles são espíritos com conhecimento total. Então, eles vieram para dar um empurrãozinho na sua ciência, né? Para fazer essa ciência arcaica dar um passo à frente. Agora, pensem comigo. Quando esse universo, que vocês já estudaram nas quintas-feiras, foi criado, Jesus já era Cristo. Jesus já era Cristo. Lembra que eu disse para vocês que o universo de vocês, ele tem 13,5 bilhões de anos pelos cálculos da sua humanidade, da sua ciência. Nós arredondamos isso para 14 para ficar fácil de vocês memorizarem. E isso é o cálculo que a sua ciência tem condições de realizar. Bom, se quando esse universo, composto de não sei quantos bilhões de galáxias, foi criado, Jesus já era Cristo? Quantos anos não teria Jesus? Né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que deduzir, é que quando este universo foi criado, né, ele já tinha passado por todos os processos evolutivos e chegou ao máximo da perfeição. Eu vou passar uma informação para vocês. Quem criou este universo foi o Cristo. O nosso universo. Este universo em que vocês estão. Então, o que vocês chamam de o Fiat Lux, no momento inicial, é uma criação crística. Só para vocês entenderem quem é o Cristo. E quem criou Cristo? Deus. A causa primária de todas as coisas. Para quem acompanhou meus estudos das quintas-feiras, né, estudou tudo isso conosco. Que não existe só esse universo, que nós temos milhares de outros universos, que um universo se sobrepõe ao outro, né?
São universos físicos, materiais, mas interdimensionais, né? Agora, este universo tem 13,5 bilhões de anos e um tamanho aproximado de 150 bilhões de anos-luz. Como é que se calcula o ano-luz, o tamanho do universo? Os seus cientistas conseguem calcular o tamanho do universo pelas extremidades, pela periferia. Um objeto da periferia emite luz, ele mede esse objeto, a distância dessa luz até a Terra e da Terra até a outra extremidade. Então, todos os dias, eles estão reformulando esse tamanho do universo, porque estão com telescópios mais avançados, com condição de captar mais luz, e aí vão ampliando esses tamanhos, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês entendam a grandiosidade do Cristo. E ele se fez homem. Filho do homem. Filho da humanidade. Ele permitiu que uma fagulha do seu pensamento entrasse naquele corpo, naquele momento do rito de passagem, que foi o que vocês conhecem como batizado. Naquele momento em que a água, olha a água, lembra que quando a gente estudou a Gênese, que Deus estava criando tudo, a água já era criada? Vocês lembram disso? Então, olha o significado. Quando a água cai sobre aquele corpo, ele se manifesta, uma fagulha da sua essência se manifesta naquele corpo. E ele pronuncia: eis aí o meu filho, em quem eu me comprazo. Né? Então, é nesse momento em que há a ancoragem da energia crística no corpo de Oxua. Num corpo, repito, altamente preparado para receber aquela fagulha. Um corpo que teve o seu DNA imantado contra bactérias, contra vírus, contra cáries, né? Um corpo que foi preparado para as adversidades climáticas, mas um corpo tão sutil que, se o Cristo permanecesse por mais de 3 anos, ele se autoimplodiria. Suas moléculas se desfazeriam, né? Então, tudo isso é sabedoria, tudo isso é conhecimento. E não há mistério nisso. E não há pecado nisso, né? Então, aqui, ó, é como se essa bolha fosse o seu universo. De uma ponta à outra, ela tem 156 bilhões de anos-luz de extensão. A sua galáxia é uma das milhares de galáxias que tem aqui dentro, mas isso aqui, essa bolha é só um universo. Tem milhares de outros universos. E a sua ciência hoje já sabe disso. Né? A sua ciência hoje já sabe disso. Como que ela sabe? Pelos experimentos que ela faz no grande roteador de moléculas. Ela conseguiu abrir buracos ou portais dimensionais, né, que causaram um grande reboliço científico, e eles fecharam esses portais, porque eles não sabiam, eles tinham medo do que podia vir de lá para cá. Coitados, não sabem que nós abrimos esses portais o tempo todo. Inclusive, agora nós estamos com um portal aberto, né? Então, nós sabemos que existem muitos universos, o Cristo Jesus procede desses outros mundos que a nossa mente sequer consegue imaginar. Não dá para a mente humana imaginar
O mundo em que o Cristo é originário não existe. Aliás, é interessante observar, né? Entender que tudo que a gente observa no universo é passado, já aconteceu. Então, tudo que vocês estão olhando para fora, vocês estão olhando para o passado. E é por isso que eu já falei para vocês que tempo só existe aqui, enquanto vocês estão debaixo da atmosfera. Não existe presente, passado, futuro. Não existe tempo. Existe vida. Em diversas dimensões. Você é capaz de ter diversas dimensões. Você está vivendo o seu passado agora. Sabe aquilo que você fala assim, a minha reencarnação passada, eu tive uma reencarnação na Europa, você está tendo essa reencarnação na Europa. Enquanto você não resolver todos os transviados que você provocou nessa vida, você vai continuar tendo essa vida dimensional. Até você resolver todas as suas questões de desvio da lei divina e chegar uma única essência. Aí você já é uma essência crística. Então, é assim, à medida que você vai conseguindo resolver os embrólios do passado, você vai anulando aquelas existências, porque ela vai ficar para você apenas como experiência. Como se anulasse aquele portal. Você vai fechando aquele portal. Não tem porquê você ter recordação de uma vida passada se você já resolveu tudo em relação àquela vida. Você já perdoou todas as pessoas que você ofendeu, você foi perdoada por todas elas, você recuperou todos os maus tratos aos animais, os animais te perdoaram, você está ajudando eles a evoluir, você recuperou todas as questões ambientais que você causou. Então, você resolveu tudo. Acabou, anulou aquela existência. Ela vai ficar para você como experiência, como luz. Aí você fala assim, mas e a lembrança dela? Você tem lembrança do momento que você foi criado? Quando você passou para o reino nominal? Você tem lembrança disso? Não. Por quê? Porque isso não é relevante. O que é relevante para você? As suas experiências, não é? Suas experiências, a partir do momento em que você faz escolhas acertadas. O bem é uma lembrança relevante. O mal, ele é experiência. Ele tem que ser sanado. Não sairás de lá enquanto não houveres pago o último centavo. Né? Então, quando você olha para o universo, você está olhando para o passado. Você está olhando para esse universo numa outra dimensão. E cadê a dimensão atual? Você está vivendo nela no futuro. Será que eu estou aqui agora? Será que eu não estou vindo do futuro? Será que eu não sou um de vocês que estou vindo do futuro aqui para falar com vocês? Quero deixar todo mundo doido. Eu quero ensinar vocês a pensar. Aí eu trouxe um exemplo para o Dione, que é de Andrômeda. Nós já sabemos disso, né? Olhar para a Via Láctea, Andrômeda é a galáxia mais próxima da Via Láctea. Mas quando você olha para ela no céu ou por binóculo, o que você está observando? O passado dela. Como ela era há 2 milhões de anos atrás. Né? Ela mudou muito pouco. Então, eu vou te consolar te dizendo que ela mudou muito pouco, mas o planeta do qual você procede não existe mais, por isso que você está aqui. Todos os seus irmãos em humanidade andromediana desse planeta, em especial, estão aqui. Ou em outros mundos. Ou nas grandes naves, que são mundos habitados, que vocês chamam de naves-mães. Vocês ainda vão aprender sobre isso. Sobre o que são naves-mães. Será que não são colônias espirituais?
Será que não são as moradas que Jesus prometeu? Né? Vamos pensar nisso. Né? Então, são muitas as moradas do Pai, são muitas as casas do Pai, e Jesus é esse ser que não dá para colocar ele dentro de um corpo de um homem com barba e cabelos longos, olhos azuis, porque ele não cabe dentro, não tem como dar forma humana para o Cristo. Mas os homens insistem, né? E vocês que são espíritas, que já saíram da igreja romana, que não adoram mais imagem, quando vocês vão orar a Jesus, o que vocês pensam? Ou quando não pensam nele de braços abertos, pendurado numa cruz. Né? Agora, ele é... Por isso que vocês confundem ele com Deus. Como que um indígena trataria uma pessoa que domina toda a tecnologia de última geração e que fosse com essa tecnologia para a sua aldeia? Como um Deus. Como que a humanidade poderia conceber Jesus se não como um Deus? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele alcançou o máximo da evolução. O mundo em que Jesus veio chama-se Avona. Avona, né? É um mundo onde ele foi criado, que não existe mais, né? Eu quero que vocês entendam que o máximo que vocês conseguem conceber de Jesus aqui na Terra, ele é mais. E que atrás dele tem mais. Né? Mas vocês são limitados hoje. E vocês, por tomarem boas decisões, vocês podem progredir. E a passos largos. Agora, ele é tão sábio que ele aceitou. Ele quis. E ele faz isso em todos os mundos. Isso aqui é a casa dele. Esse universo é a casa dele. Gente, o dono de uma empresa, ele não visita a sua empresa? Vocês não veem essas dramatizações em que o dono da empresa se veste de faxineiro e vai na sua indústria para saber como que estão as coisas ali? Esse universo é a casa do homem, gente. Quem que eu sou perto desse homem? Estou chamando ele de homem, filho do homem. Quem que eu sou? Não sou nada. Não sou nada. Eu me curvo diante desse ser. Eu me dobro diante desse ser. E beijo o chão. E ele vem e conversa comigo. Ele vem e conversa com vocês. Ele anda pela rua. Ele é disponível. Ele está onde qualquer um chamar ele. Ele não tem hora. Ele fala assim, eu vou te atender às 2 horas. Não tem isso. Eu te atendo agora. Você está precisando de mim agora? Eu abro a minha agenda agora para você. O que você quer falar comigo? E ele evoluiu dessa maneira. Ele um dia foi imaturo de espírito. Quando ele era como essa humanidade é. E é por isso que ele tem tanta compaixão por essa humanidade. Porque ele conhece a essência da humanidade. Ele viveu tudo que a humanidade vive. Ele passou por todos esses processos de aperfeiçoamento que todos passam. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele não iria criar o Cristo, o arcanjo, o serafim, e criar o homem tão miserável, né? Então, todos estão no mesmo processo idêntico de evolução. E ele não fugiu disso. Para Jesus alcançar a angelitude, ele esteve sob a mesma lei de evolução que todos estão. Desde o selvagem embrutecido até a emancipação espiritual, ele passou por todas as etapas, até se tornar o
criador de novas consciências, não sei qual. Ele é criador de consciências. E aí existem pessoas que dizem que eu desrespeito Cristo por falar que ele pode ter sido filho, o corpo pode ter sido produto de um estupro, de uma FIV, de qualquer coisa. Isso não muda quem o Cristo é. Aliás, se ele fez isso, é para poder mostrar alguma coisa para a humanidade. Se ele fez isso, foi para chamar a atenção sobre a violência, sobre até de mulheres que 2000 anos depois abortam porque a gravidez foi fruto de violência. E a lei permite que isso aconteça. Já pensou se Maria tivesse abortado? Porque eu não sei, eu não estou dizendo isso. Eu estou levantando hipóteses que eu quero que vocês respondam. Eu sei, mas eu quero que vocês pensem. Né? Então, ele forjou a sua consciência espiritual sob as mesmas condições que todos vocês. E todos os planetas que serviram de aprendizado planetário para ele já se extinguiram. Não tem mais nenhum. Se tornaram pós-sideral. Mas todas as humanidades de Jesus, vivem despertas pelo universo. Ele conhece cada rincão da sua criação. Se você falar assim, ele conhece o interior da Terra, ele está lá. Ele é a consciência cósmica universal desse universo. Você falar assim, ele conhece, ele sabe que tem uma estrela explodindo neste momento, ele é a explosão estelar. Sabe que tem uma criação. Sabe? Aí, por isso eu falo para vocês, assim, vocês ficam muito preocupados com os déspotas governando esse planeta e os maus tomando más decisões. Não se preocupem, não. Esse mundo tem dono. E tem uma coisa, se ele pensar, os seus anjos cumprem as suas ordens. E acabou que não vai dar tempo de eu falar dos anos perdidos, né? Dos 12 aos 30 anos, né? São 21 horas, então nós vamos parar por aqui, que nós precisamos passar para a segunda obra. Eu vou terminar nessa lâmina, né? O que dizem os evangelhos a respeito dos 12 aos 20 anos. Aos 20 anos, que é o tempo que nós vamos trabalhar aqui, né? Dos 12 aos 30 anos, desculpa. Marcos começa a história de Jesus quando ele tinha 30 anos. No capítulo 8, que é a metade do seu evangelho, né? Ele chega já nos finais dos dias de Jesus. Fala muito pouco. Mateus e Lucas acrescentam a história do nascimento e incluem alguns ensinamentos. João começa com Jesus aos 30 anos e também dedica metade do seu livro aos dias finais em Jerusalém. Então, nós vamos ter que lançar mão dos ensinamentos dos amigos espirituais, que são eles que vão nos informar como Jesus viveu dos 12 aos 30 anos. Então, nós vamos passar essa parte para a próxima semana, né? Vamos terminar nosso estudo aqui. O João Pedro nos questiona por que Jesus precisou de um ritual para assumir a forma crística. Na verdade, ele não precisou. Quem precisava eram os homens. Quem precisou foi até o próprio seguidores de João Batista, que eram muitos. E eles foram a primeira testemunha do acontecido, do ocorrido ali no Rio Jordão, quando há o fenômeno da fala direta sobre Jesus, identificando ali que realmente ele era o Messias. Né? Então, ele não precisava de um ritual. Quem precisava eram os homens.